Bom, boa tarde a todos. Como o professor Lopes comentou, meu nome é André Amaral, eu sou do marketing de produto da Padtech e queria passar um pouco para vocês sobre soluções EWDM voltadas principalmente para redes acadêmicas, tá bom? Durante o almoço eu estava até pensando, falei, poxa, nossa apresentação é justamente depois do almoço, um horário que às vezes a gente fica com um pouco mais de preguiça e tudo, mas vai ser uma apresentação light, uma apresentação de um conteúdo que eu acho que vai ser bem legal para vocês, tá bom? Antes de tudo, eu queria apresentar para vocês a Padtech. Algumas pessoas já conhecem a Padtech, algumas não. Então, só para todos já terem conhecimento, o que é a Padtech, o que a Padtech faz e o que ela pode fazer para vocês. Certo? A Padtech é uma empresa 100% nacional para desenvolvimento e produção de equipamentos para comunicação ótica. E nessa frase, para mim, a palavra mais legal, as palavras mais legais que tem é desenvolvimento e nacional. Poxa, a gente está falando de uma empresa de alta tecnologia 100% nacional. E não é só produzindo coisa aqui, é produzindo e desenvolvimento. Desenvolvimento com a cabeça de pesquisadores brasileiros. Primeira informação que eu queria passar para vocês é esse slide aqui. 10 anos de Padtech. Padtech é uma empresa jovem, mas que em 10 anos já conseguiu trazer inovações, alta tecnologia para o mercado brasileiro. E como eu disse, 100% desenvolvimento brasileiro. Bom, hoje ela é a maior desenvolvedora e produtora de sistemas de transmissão ótica no Brasil, com presença tanto na América Latina como também na Europa. Tem soluções em aproximadamente 40 países. Poxa, 10 anos de empresa, uma empresa nacional, já em 40 países. É uma coisa extremamente interessante para a gente parar e pensar. No último ano, a Padtech faturou 280 milhões de reais. Novamente, uma empresa de 10 anos, brasileira, faturando 280 milhões de reais. Esse número é muito importante, mas mais importante que isso é o quanto que é o faturamento que cada colaborador da Padtech contribui. É quase 800 mil reais por ano por colaborador. Poxa, que empresa brasileira de alta tecnologia consegue ter esse faturamento por colaborador. Então é um número extremamente interessante. E outro número interessante da Padtech é o quanto ela investe em P&D. A maioria das empresas acaba investindo em 10% do seu faturamento, da sua receita em P&D. A Padtech não, ela acredita que com soluções inovadoras alinhadas com o mercado, a gente consegue atingir os requisitos dos clientes. Então, com isso, ela investe mais do que realmente o mercado acaba fazendo para trazer soluções mais novas para vocês. Bom, não sei se vocês sabem, a Padtech nasceu do CPQD. O CPQD é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, está lá em Campinas, que é onde a gente também está sediado. Por isso também, a Padtech hoje, um dos acionistas dele é o CPQD em conjunto com a Ideasnet. Poxa, Ideasnet é uma empresa, certo? Um hold de empresas de tecnologia, pensando em investir em retorno financeiro. Então, essa composição é uma composição extremamente interessante para a Padtech, porque de um lado a gente tem um braço tecnológico, um braço de inovação, e por outro lado a gente tem um braço de know-how financeiro, know-how econômico. Então, essa composição contribuiu para que a Padtech crescesse como empresa, crescesse como seu portfólio, como atendimento a requisitos dos seus clientes, e acabou fazendo com que a Padtech pudesse também ter suas próprias empresas. Então, por exemplo, hoje a Padtech ela é acionista de duas empresas, a Civicon e a WXBR. A Civicon, até uma história interessante, ela é um dos grandes fabricantes de módulos óticos do mundo. E ela era fornecedora da Padtech. A Padtech gostou tanto de comprar módulo dela que ela foi lá e comprou a própria Civicon. Então, hoje, boa parte dos módulos que nós utilizamos nos nossos produtos proveniente da Civicon. Já a WXBR é uma empresa também 100% nacional e que o objetivo dela é prover soluções para acesso sem fio. Então, IMAX, Wireless, LTE, entre outras. Bom, o que a Padtech quer entregar para o mercado? O que ela quer fazer? A Padtech é uma empresa focada em atender soluções de transporte ótico aos requisitos do cliente. E o mais interessante disso também é que a Padtech é uma empresa extremamente flexível. Isso acaba sendo um diferencial da Padtech perante o mercado. Hoje, a nossa plataforma ela consegue atender diversos requisitos
com uma única plataforma. E mais que isso, a gente tem um contato muito próximo com nossos clientes ou possível cliente. Então, o bacana da PagiTech é que um cliente pode chegar para ela e falar assim, olha, eu tenho esse requisito, eu tenho esse cenário, e eu gostaria muito que o seu transponder fizesse isso. A PagiTech encara essa solicitação como uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de atender aquele cliente. Então, a PagiTech ela tenta ao máximo desenvolver produtos também voltados para a necessidade dos seus clientes. E tudo isso com um custo baixo. Bom, falei de clientes para vocês, atendimento a cliente, tentando ser flexível, atendendo aquilo que eles precisam. Quem que são os clientes da PagiTech? Onde que ela atua? Hoje, os principais clientes da PagiTech estão focados em operadores de telecomunicações. Então, Oi, GVT, Vivo, Embratel. Empresas carriers de carriers. Para quem não conhece o que é carrier de carrier, não sei se vocês têm conhecimento, são aquelas empresas que têm uma tecnologia, uma infraestrutura para o transporte de dados e acaba locando a sua infraestrutura para o transporte de terceiros. Okay? Empresas de TI, por exemplo, também, a gente tem soluções voltadas para esse mercado. Soluções voltadas para empresas de petróleo e energia, que é o que a gente chama de utilities. Então, por exemplo, a gente tem a Petrobras, lá com uma plataforma no meio do mar, e ela precisa que chegue internet a ela, precisa que chegue dados, precisa que chegue a informação que eles trocam dentro da corporação deles. Como fazer isso? Poxa, eles estão a 300, 400 quilômetros, né, da costa. Então, com soluções da PagiTech, soluções DWDM, que depois eu vou mostrar para vocês, a gente também atende esse tipo de mercado. E, obviamente, vocês, certo? Redes que são voltadas para pesquisa, para desenvolvimento, inovação e educação. Não vou falar nome a nome para vocês, mas só para vocês terem uma ideia aqui de quem são os grandes clientes da PagiTech. Por exemplo, Oi, como eu falei, GVT, Alstom, Vivo, que era a antiga Telefônica, ABB e assim por diante. Mas, obviamente, tem vocês também. Certo? Então, aquelas redes que são para pesquisa, redes avançadas, transporte de alto volume de dados, experimentos e assim por diante. Então, por exemplo, temos Rede Quiatera, Rede Giga, a própria ANSP, RNP. Bom, falei para vocês, PagiTech, grande fornecedora do Brasil, presença na América Latina e presença também no resto do mundo. 40 países da PagiTech. Aqui é uma ilustração, só para vocês terem uma noção, onde que a PagiTech tem as principais soluções fornecidas. Certo? Você vê que já está bem disseminado e reconhecido mundialmente. E exatamente por isso a PagiTech tem escritórios e atuação próxima aos seus principais mercados. Então, aqui no Brasil, a gente tem escritórios em São Paulo, Rio e Brasília. Porém, fora do Brasil, temos na Argentina, no México, no Peru e recentemente abrimos na França. Além da própria Civicon, que nem eu comentei com vocês, ela é uma empresa israelense. Bom, olhando mais aqui para o Brasil, poxa, o que a PagiTech fez aqui? Olha só, a gente tem quase 55 mil quilômetros de rede backbone. Redes backbone, para quem ainda não conhece, são o que a gente costuma falar que essas grandes estradas digitais das informações. Então, onde acumula tráfego de grandes cidades e acabam sendo transportadas em grandes distâncias até outras regiões. E a PagiTech tem quase 55 mil, então é um número extremamente expressivo. Bom, 10 anos, uma empresa 100% nacional, desenvolvimento e produção. Obviamente, nesses 10 anos, o tanto que a PagiTech cresceu, a gente tem várias coisas para se orgulhar. Dentre essas conquistas, a gente separou aqui algumas de alguns clientes, só para vocês terem uma noção da dimensão da PagiTech. A gente costuma hoje dizer que, raramente, quando você pega um telefone e faz uma ligação, ou acessa a internet, acaba transferindo algum dado, raramente não passa por um equipamento da PagiTech. De repente vocês podem pensar, poxa, será que é mesmo? Dando uma olhada nesses slides, vocês vão ver, pô, realmente eles têm uma grande presença. Realmente esses 55 mil de backbone, as redes de acesso, permitem com que eu possa afirmar para vocês que boa parte do tráfego, das ligações, uma hora ou outra, passa por um equipamento da PagiTech. Então, falando, por exemplo, da Embratel.
Vocês conhecem o que é o Festum? Alguém já ouviu falar ou não? Acho que não, né? Não sei se é o silêncio da pós-almoço ou o pessoal ainda não conhece. Mas o Festum é um cabo submarino que a Embratel tem, que são quase 5.100 quilômetros. Sai lá do sul do país, vai até o norte e depois sobe para a América do Norte, em Miami. E desses 5.100 quilômetros, aproximadamente 3.000 quilômetros são 100% equipamento da Pagitec. Poxa, cabo submarino é uma coisa extremamente difícil de se lidar. É um ambiente meio crítico, é um ambiente que você tem que ter confiabilidade. Certo? Imagina se tem algum tipo de problema, tem que ter confiabilidade. Outro ponto interessante em relação ao Embratel, sistemas de 40 gigabits por segundo, certo? Aqui na América Latina, ela foi a primeira a implantar sistemas de 40 bits por segundo, de transmissão ótica por canal. E a Pagitec foi a parceira dela e foi quem ofereceu todos os sistemas de 40 gigas para ela. Já na Vivo, né, antiga Telefônica, né, todo o backbone das operações da Vivo, que agora é Vivo Móvel, são da Pagitec. Mais de 50% do backbone de telefonia da Vivo, telefonia fixa e internet, é da Pagitec. E a Pagitec também tem uma parceria bacana com a Vivo em relação à Campus Party, que os equipamentos utilizados no evento são da Pagitec. É um empréstimo que a gente faz e provê 10 gigabits por segundo agregado para todo o evento. Oi. Poxa, a Oi é um sistema muito interessante também. Aqui no Brasil, lá mais para o norte, a gente tem um sistema de 400 canais para sistema storage, que é de replicação de dados. Esse sistema é considerado o maior do mundo e está aqui no Brasil. E todo esse sistema foi feito pela Oi com equipamentos da Pagitec. É um sistema que, em termos de distância, é pouca, são aproximadamente 15 a 30 quilômetros. Só que, em termos de capacidade de transmissão em um único par de fibra, poxa, 400 canais é muita coisa. GVT. GVT está vindo muito forte aqui no Brasil, né? Desculpa, aqui em São Paulo agora. Aproximadamente 100% do backbone deles é feito pela Pagitec. Então, hoje, quem usa GVT, com certeza vai estar passando por equipamento Pagitec. E não só falando aqui do Brasil, agora falando um pouco mais também, uma atuação mais global, é que a gente separou também a rede Sílica. Que a gente tem uma rede de 40 canais com mais de 2.000 quilômetros de transmissão. E o mais bacana de tudo é que esses 2.000 quilômetros eles passam por algumas regiões que são extremamente complicadas geograficamente. Certo? Que às vezes é difícil instalar uma estação, às vezes é difícil ter uma regeneração de sinal, e a Pagitec fez esse sistema para ela. Certo? Então, é um atingimento importante da Pagitec. Bom, o que a Pagitec pode oferecer para os seus clientes? Então, a gente tem um portfólio de 4 grandes famílias de produto. Tá? Não vou entrar muito em detalhes de cada uma delas. Depois, se vocês quiserem, vou estar no café, posso conversar mais a fundo também. Mas essas 4 a gente separa na parte do transporte de backbone ótico, do acesso, o transporte e os standalones. O backbone ótico, então, que nem eu falei para vocês, as grandes estradas digitais de transmissão do Brasil. Geralmente são caracterizados por um alto volume de dados, né, de tráfego, em grandes distâncias. Já o acesso é aquilo que está chegando na casa do usuário, ou muito próximo da casa do usuário. Então, nessa plataforma, a gente destaca os sistemas GPON, que agora está sendo muito implantado aqui no Brasil, e fazer backhauling de wireless. Então, através, por exemplo, de uma solução GPON, consigo chegar com o meu tráfego até uma antena e essa antena depois distribuir para os meus celulares. Uma rede de transporte, da plataforma de transporte, Transped, é mais voltado um pouco para tecnologias legadas que a gente tem. Então, a SDH foi uma tecnologia muito implementada em telecomunicações lá no passado, mas depois que a própria tecnologia e os requisitos evoluíram, o mundo IP, Ethernet, começou a tomar conta. E com isso, esse serviço acabou tornando-se legado. Mas a Pagitec ainda tem esse tipo de solução, porque ainda tem muita operadora, muito cliente que ainda utiliza esse tipo de transporte. Ainda está migrando. E por último, essa plataforma aqui de standalone. São plataformas mais robustas, geralmente de pequena dimensão, que é geralmente para atender uma solução só de amplificação, de aumento de distância de transporte. Geralmente elas não são caracterizadas por altas taxas de transmissão, é uma coisa um pouco mais robusta.
O bacana da PagTech, diferentemente até de algumas outras plataformas que a gente encontra no mercado, é que tudo isso é gerenciado com uma única plataforma de gerência. Uma gerência integrada, uma gerência de fácil utilização, voltada para o usuário. E além de tudo isso, de todos os produtos, de toda a gerência que a PagTech oferece, a PagTech também tem um centro de serviço, que eu acho que isso sim vai também ser muito interessante para vocês. No final da apresentação eu vou falar um pouco mais, que visa melhorar, otimizar o desempenho da sua rede, certo? A monitoração dela e deixar, vamos assim dizer, no estado da arte da transmissão dela. Bom, a principal plataforma da PagTech ela é composta pela rede DWDM, pela tecnologia DWDM. Eu não sei quem conhece DWDM ou não, eu queria até fazer uma pausa para poder explicar o que é um DWDM, como chegou no DWDM, para que todo mundo tenha o mesmo conceito. Lá atrás, quando se começaram telecomunicações com fibra ótica, se interconectava switch diretamente ponto a ponto. Então tinha um switch que jogava um sinal dentro de uma fibra ótica e chegava ali no outro switch, certo? Depois disso, obviamente, as distâncias foram crescendo. E para crescer essa distância, eu precisei utilizar amplificadores e regeneradores. Então, poxa, agora eu consigo interconectar dois switches, certo? Com uma fibra ótica, aumentando a distância de transmissão, com amplificador e regenerador. Legal. Mas e se eu quiser interconectar 10 switches? Poxa, eu vou ter que usar 10 vezes essa estrutura. 10 fibras, 10 vezes o número de amplificadores, 10 vezes o número de repetidores. Isso começou a ficar uma solução extremamente cara. E principalmente uma solução extremamente difícil de se gerenciar. Imagina que são 10 sistemas separados, certo? 10 equipamentos totalmente separados. Com isso, tiveram a brilhante ideia de, poxa, a gente está usando uma fibra para um sinal. Vamos melhorar a eficiência da fibra. Vamos colocar vários canais dentro de uma fibra só. E aí, quando for transportar o meu sinal de um lado para o outro, eu só vou ter uma infraestrutura de amplificadores, uma infraestrutura de regeneradores, por exemplo, e uma fibra com o máximo de eficiência, de utilização dela que eu poderia ter. Então, com isso, começou a multiplexação por comprimento de onda. Qual que é o conceito aqui do DWDM? Antigamente, quando transportava um sinal, eu não me preocupava, vamos assim dizer, com a cor do sinal. No DWDM, para cada sinal que eu vou transportar, eu coloco uma cor para ele, grosseiramente dizendo, né? E depois eu junto todas essas cores em uma única fibra. E todas essas cores, que tecnicamente dizendo são os canais, os comprimentos de onda, são transportadas em conjunto. E do outro lado, eu pego todo esse sinal com todas as cores e separo em vários sinais clientes. Esse é o conceito de utilizar uma tecnologia DWDM. Correto? Para fazer colorir esses sinais, a gente utiliza os equipamentos hoje comercialmente conhecidos como transponders. Só para vocês saberem, depois mais para frente eu vou falar de alguns modelos de transponder, mas só para vocês lembrarem que ele fica nessa ponta aqui do meu sistema. São eles que dão a cor para o meu sinal. Obviamente esses transponders foram evoluindo e aumentando muito mais funcionalidades, características diferenciais, que é o que eu vou passar para vocês mais para o final. Hoje, com o DWDM, a gente consegue, por exemplo, chegar a 2.000 quilômetros de transmissão com uma única fibra, com aproximadamente 160 canais, que são 160 cores, com 100 gigabits por segundo. Ou seja, uma fibra, 3.000 quilômetros, com terabits por segundo sendo transportado por ela. Bom, onde que as plataformas da PagTech podem ser aplicadas? A PagTech ela consegue tanto atingir o backbone do DWDM, o backbone das informações, a rede metro e a rede de acesso. E também redes de storage, que são redes de replicação de dados. Perdão. E tudo isso utilizando uma plataforma só, que é a plataforma Lightpad. Isso também é um diferencial que a PagTech tem perante o mercado. Hoje, se você for ver alguns outros concorrentes, eles têm um tipo de plataforma para backbone, um tipo de plataforma para metro e um outro tipo de plataforma para replicação de dados. Agora, aqui no caso da PagTech, não. A gente com uma única plataforma personalizada de acordo com a necessidade do cliente, a
a gente consegue atender todo esse cenário de aplicação. Da principal plataforma da Pagtech, que é do DWDM, ela se chama Lightpad 1600G. Onde ela pode ser aplicada? Redes Backbone, Long Haul e Ultra Long Haul. É uma plataforma de alta capacidade, de transporte de alta capacidade em longas distâncias. Eu consigo colocar, que nem eu falei para vocês, até 160 canais, 160 cores, vamos assim dizer, de 2,5 GB até 100 gigabits por segundo, um total de 6,4 terabits em uma única fibra. E além disso, eu ainda posso colocar sistema de proteção. O bacana também dessa plataforma é que ela consegue transportar diversos serviços como voz, dados, internet, storage e transparente. Para a Pagtech, para o sistema da Pagtech, aquilo é dados, certo? Ali é informações e bits para serem transportados. Então, ali a gente está falando de camada física. Então, camada física, para a Pagtech, ela não acaba impactando no seu sinal que você quer transportar. Ela não influencia, ela não estraga, ela não vamos assim dizer, ela não impacta, não muda o seu sinal a ser transportado. Outra plataforma que eu queria mostrar para vocês, destacar, é a plataforma do GPON. Tá? Tem um outro nome chamado FlexPad. O GPON é a família de acesso da Pagtech, certo? A plataforma FlexPad. O acesso é fibra ótica chegando na casa do usuário. Então, eu sou de Campinas está começando um pouco agora, aqui em São Paulo já está muito mais disseminado. Quantos aqui já tem a fibra ótica chegando na casa? Bastante gente ou não? Às vezes vocês nem sabem, às vezes ele chega no seu prédio. No seu prédio, depois ele sobe como cabo metálico. Mas enfim, aqui em São Paulo já teve uma grande implantação e próprios estudos do segmento já falam que realmente essa daqui é a tecnologia de acesso do futuro. Quer dizer, do presente, mas que no futuro vai ser utilizada. Porque ela permite taxas de 2,5 gigabits por segundo agregadas em até 20 km de distância. A gente sabe que às vezes 100 megas no cabo metálico é complicado fazer em um acesso, certo? Aqui não, a gente já está falando de acesso em gigabit por segundo usando fibra. E o melhor de tudo, é mais fácil para evoluir no futuro. O cabo metálico, por conceitos físicos, ele tem uma certa limitação e a fibra não. Então, essa tecnologia que hoje está sendo implementada e vai ser no futuro também. Bom, por que então os clientes falam comprar Pagtech? Certo? Qual é a solução da Pagtech e por que ela vai ser minha fornecedora? Hoje a Pagtech ela tem solução robusta, ou seja, uma solução bem criada, um belo conceito e soluções robustas mesmo. E no estado da arte da tecnologia, ou seja, é o que tem de mais de novo. O que tem mais novo no mercado, as últimas tendências do mercado e principalmente implementado em grandes clientes globais. Certo? Tem diversos tipos de fibra, diversos tipos de arquitetura, de cenários, de requisitos e tudo isso com alto desempenho. Ponto extremamente interessante. Forte presença no Brasil e na América Latina. Quantos de vocês, na hora que compram algum tipo de produto e querem algum suporte, alguma ajuda, não gostariam que aquele produto tivesse um suporte local? Um suporte que fosse voltado para o seu mercado, um suporte que falasse a sua língua, que te desse o treinamento na sua língua, certo? No seu idioma. A Pagtech, exatamente por estar aqui no Brasil e estar voltado para a América Latina também, ela te dá todo esse suporte conforme a nossa necessidade. Então hoje os treinamentos da Pagtech são 100% em português. Tem um cliente de fora, fazemos treinamento em espanhol, não tem problema. Preciso de algum suporte de instalação de sistema, não tem problema, a Pagtech está aqui do lado, a Pagtech é parceira de vocês. Certo? A Pagtech gosta da parceria com o cliente também. Então, esse suporte local também é um diferencial que os nossos clientes hoje veem com a Pagtech. Outra coisa interessante, licença de software gratuita. Se eu for pegar alguns concorrentes que a gente tem no mercado, na hora que você compra um produto, às vezes o produto é mais barato do que o seu concorrente, do que, por exemplo, a Pagtech. Mas o software de licença de gerência dela é muito mais caro. Ou, às vezes, acontece o contrário. O software de gerência deles, eles dão de graça. Poxa, legal. Só que numa evolução futura sua,
eles vão cobrar caro. A Pagtech não. A Pagtech, todo o software de gerência dela é gratuito, tanto na instalação e principalmente nas atualizações. Preços. Poxa, a gente está no mercado brasileiro. Nosso preço tem que ser agressivo. Aqui a gente tem uma série de vantagens por estar atuando aqui. Então o nosso preço é muito mais competitivo do que o preço de fornecedores fora do Brasil. E aqui, talvez não muito aplicável a vocês, mas o bacana para outros clientes é que a gente tem possibilidade de crédito de longo prazo. Então, BNDES, por exemplo, a gente tem o cartão BNDES e que facilita a compra de soluções da Pagtech. Bom, legal. Isso é o que é a Pagtech, certo? Esse é o perfil dela, essa é a apresentação dela para uma primeira vez para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida depois, se quiserem saber mais coisa, podem depois me procurar no café ou ao final aqui da apresentação. Mas a primeira coisa que eu queria passar para vocês é o que é a Pagtech, o que ela poderia ajudar vocês nas suas redes futuras. Falando agora um pouco mais da solução EWDM, os requisitos das redes de pesquisa, eu separei aqui para vocês, aqui não está indo, o que a Pagtech tem como visão de rede de pesquisa. O que vocês, na visão da Pagtech, têm de requisitos? Primeiro de tudo, tecnologia avançada. Poxa, a gente está falando de pesquisa, a gente está falando de coisas novas, de inovação. No meu ponto de vista, é óbvio que vocês vão querer aquilo que tem de mais novo, certo? Pensando exatamente já em pesquisa e desenvolvimento para o que vem no futuro. Então, nada mais óbvio, mais legal do que ter as mais avançadas tecnologias. Além disso, altas taxas de transferência, certo? Junto também com essa parte de tecnologia avançada. Cada vez mais a gente quer transferir mais dados, certo? Que é uma aplicação que consome muito mais banda. Então, no ponto de vista da Pagtech, tanto alta tecnologia quanto altas taxas de transferência são imperativos para vocês. Outro ponto muito importante também é a conectividade. A gente entende que numa rede de pesquisa é muito provável que tenha diversos fabricantes com outros tipos de equipamento de transporte óptico ou acima, certo? Em termos de camada 2, camada 3. E a gente entende que, como requisito da rede de vocês, todos esses equipamentos têm que se interconectar. Tem que ter uma conectividade garantida para que aquele sinal que eu tenho do meu equipamento de camada 3 seja transportado corretamente no equipamento de camada 1, por exemplo. Certo? Um outro ponto muito interessante aqui, eu coloquei em inglês porque para mim não tem palavra que defina melhor, ainda não consegui achar que seria Seamless Evolution, certo? Eu não consegui ainda ter a melhor palavra que expresse isso que eu queria falar para vocês. Mas é o seguinte, vocês investem numa rede, vocês preparam ela, e as redes do futuro? Vocês vão querer jogar tudo fora aquilo que vocês já investiram? Não, certo? No ponto de vista, na visão da Pagtech, vocês querem uma tecnologia que, gradualmente, com a evolução dela, seja compatível com a minha infraestrutura atual. Posso até não usar ela, mas está ali disponível para mim, certo? Outro ponto, alta disponibilidade. Pessoal, há 10 anos atrás, se a gente ficasse sem telefone 1 dia, 2 dias, tranquilo. Né? A gente não se importava muito, falava, eu vejo, eu mando uma carta, alguma coisa assim. Hoje não. Tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente está muito dependente das telecomunicações. Se a gente ficar sem o celular por meia hora, a gente vai ficar muito bravo. Certo? Estou falando bobagem ou não? Se a gente ficar sem internet por 1 minuto no nosso trabalho, sem poder acessar o Google, por exemplo, a gente vai ficar muito bravo também. Então a gente também cada vez mais está requerendo alta disponibilidade. Ou seja, meu sistema, o meu serviço a toda hora, vamos assim dizer. Eu quero, no momento que eu quero utilizar ele, eu quero que ele esteja lá disponível. Certo? Ninguém quer esperar 1 dia, 2 dias para poder fazer alguma coisa. Certo? Então, no ponto de vista da Pagtech, alta disponibilidade é um fator crítico em uma rede de pesquisa. Outro ponto, interoperabilidade e gerência. Que nem eu comentei com vocês, questão da conectividade, as redes às vezes têm diversos outros fabricantes, certo? E outros equipamentos, com outras características. E é extremamente importante que todas essas gerências de cada equipamento possam conversar entre si. Correto?
E por último, e talvez muito importante, OIM simplificado. Então, a operação dessa rede, a manutenção dessa rede, ela tem que ser simplificada. Bom, hoje a Padtech, com as suas soluções, ela consegue atender todos esses requisitos de mercado. No mercado de vocês, no mercado de redes de pesquisa. Consegue também atender mercados de telecom, de operadoras, mercado de carriers of carriers. Então, é o que eu falei para vocês, com uma única plataforma, ela consegue atender diversos mercados. Não sei se vocês conhecem aonde a Padtech já está instalada, mas aqui a gente separou para vocês alguns exemplos de redes acadêmicas que possuem equipamentos Padtech. Então, a primeira que eu queria falar para vocês é a rede ANSP. E nesse momento eu digo para o Lopes, nesse momento eu queria dizer para vocês que é muito bom que a Padtech seja a única fornecedora. Poxa, a gente quer colocar nosso equipamento em tudo quanto é rede, certo? A gente quer atender ao que o cliente quer. A gente quer que a solução esteja, se possível, 100% no Brasil, 100% no mundo até. É uma coisa utópica, mas, poxa, por que não? A gente trabalha para isso, certo? Então, aqui na rede ANSP, a gente tem uma rede ponto a ponto. Aqui eu fiz uma ilustração, não é exatamente onde passam as fibras, tá? Mas só para vocês terem uma noção, né, onde está interconectada. Ali passa um tráfego de STM4, STM16, então 600 MB, 622 e 2,5 GB, ou 10 gigabit Ethernet, LAN. E utilizando, não vou entrar tecnicamente no que ele é, mas um combinador que ele tem 8 interfaces, até 2,5 GB, e uma saída de 10 GB. Uma outra rede que vocês têm conhecimento, que também utiliza 100% de equipamentos da Padtech, é aqui a Tera. São aproximadamente 3.000 quilômetros de transporte óptico em redes de ponta a ponta e anel, e feito com equipamentos da Padtech, certo? Novamente, o que passa ali dentro? Sinais de 1 gigabit Ethernet, que vem diretamente do switch, e sinais 10 gigabit Ethernet. Utilizando equipamentos transponders de 12 e de 10 gigabits por segundo, de 12 megas a 2.7 e até 10 gigabits por segundo. Só um parênteses aqui, fui informado até pelo Bruno que o pessoal do Grid Unesp, quem que está aqui do Grid Unesp? Alguns anos atrás bateram o recorde de transferência de dados, né? Ali, utilizando a rede Tera, correto? E foi utilizando equipamentos Padtech. Então, um recorde mundial de transferência de dados. Isso, exatamente. Esse hemisfério sul até norte foi feito pelo pessoal do Grid Unesp, utilizando a rede Tera e, obviamente, equipamentos Padtech. Então, é uma coisa que também a gente... Poxa, legal, né? E por último aqui que eu quero mostrar para vocês em termos de redes, né, de exemplos, é a RNP. Essa é uma rede também muito grande, certo? Interligando Brasil, Argentina, Chile. Tem redes backbone, ponto a ponto, metropolitana e anel. 100% do acesso da rede da RNP é Padtech. E boa parte também ali do backbone também é Padtech. Bom, falando agora um pouco mais assim, legal, vocês descobriram que é a Padtech, o que a Padtech vê como requisito em redes de pesquisa, aonde está implementado o Padtech, mas o que eu tenho de solução voltado para a rede de pesquisa e acadêmica? Agora eu vou entrar um pouco mais assim, falando ali em produto, em solução, tá? Tentando colocar ali uma semente na cabeça de vocês, de repente eu tenho essa situação no que eu quero montar, ou no o que eu tenho, e vocês já vão começar a ter familiaridade com as soluções da Padtech. Então eu separei aqui para vocês de transmissão, capilarização de acessos, transparência e flexibilidade, agregação em rede metro e altas taxas de transmissão. Acho que aqui é onde vocês vão mais se interessar, né? Altas taxas de transmissão, que é o que tem de mais novo no mercado. Soluções para proteção também é interessante, e de redes em malha. E por último, a questão do centro de serviços, que é algo que para quem já tem rede implementada vai ser bem interessante também ver. Bom, não vou mostrar aqui ponta a ponta dessa figura, exatamente para vocês baterem o olho, impactar e falar assim, nossa, quanta coisa.
Essa é a ideia que eu queria colocar com esse slide. Vocês se lembram lá no começo, quando eu expliquei que era DWDM, que tinham equipamentos que coloriam o sinal, certo? Que seriam os nossos transponders. Então a Pagitech, por exemplo, tem todos esses tipos de transponders, certo? Que podem transportar todos esses tipos de sinais, tudo isso em uma única fibra. Então, terabits por segundo em uma única fibra, transportando todos esses tipos de protocolos, certo? Adicionalmente também, eu tenho equipamentos que permitem com que eu tire ou insira apenas um ou mais, de acordo com o que você quiser, de canais. Ou seja, na hora que eu quero tirar um canal, eu não preciso descolorir todos os canais que estão na minha fibra para depois colorir novamente. Eu posso tirar só aqueles que eu quero. Tá? Essa informação também vai ser interessante para vocês depois que eu vou falar de uma outra solução específica. Bom, imagine que na rede de vocês, no seu ponto de acesso, você tem sinais que a gente chama de baixa hierarquia, né? Então, sinais ali de 1 GB, 2 GB. Pensando numa rede que eu posso transmitir em uma única fibra, terabits por segundo, 1 GB, 2 GB, é de baixa hierarquia. Então, imagina que eu tenho uma fibra dessa, um cenário desse, e eu quero transportar esse sinal de um lugar para outro. Eu vou usar um canal, uma cor, só para transmitir 2 GB, 1 GB? Não, a Pagitech ela tem uma solução, duas soluções, aliás, que é exatamente para isso, capilarização de acessos, que é uma unidade que eu consigo entrar com 2 sinais de baixa taxa, então Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, STM1 a 16, sinais de vídeo, sinais de storage, e ele tem uma interface de saída de 2,5 GB que vai para sua rede, como um canal, como uma cor. Poxa, o que é interessante, por exemplo, dessa solução? Ela implementa um quadro chamado ITU-T G709. Tá? Isso é uma sopa de letrinhas aí, que é o quadro OTN, que chama. Esse quadro ele permite um gerenciamento muito mais eficiente do seu sinal transportado. E, além disso, ele também implementa um código corretor de erro. Poxa, legal. Então, quer dizer que se eu transportar meu sinal de um lado para o outro, certo? Em alta distância, e esse sinal tiver algum tipo de degradação, começar a chegar bit errado, esse transponder também vai ser capaz de corrigir até um limiar de erro. Outro carinha que a gente tem desse daqui, que é para pensando em sinais de baixa taxa, sendo otimizados a eficiência na hora do transporte por canal, é esse combinador que eu tenho 8 interfaces que aceitam Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, STM1, STM16, sinais de vídeo, são sinais de baixa taxa, né, assim, perante os terabits que vão numa fibra. Tudo isso eu consigo juntar 8 interfaces e prover um único sinal, uma única cor a 10 gigabits por segundo. Ele também implementa os mecanismos de correção de erro. E o interessante desse transponder é que ele tem um modelo que ele tem 2 interfaces de rede. Certo? Ele tem 2 interfaces que fornecem 10 gigabits por segundo. Olha só que bacana, então. Tendo 2 interfaces, eu consigo fazer arquitetura de proteção. Por exemplo, eu consigo que aquele meu sinal Gigabit Ethernet que eu inseri na minha estação A e está viajando até a C, ela seja transmitida por um lado e por outro um anel. Se eu tiver um rompimento de fibra, algum tipo de problema, automaticamente o outro lado assume. Poxa, legal, então eu estou começando a fazer proteção também, pensando já no meu sinal transportado. Além disso, ele permite fazer adição, extração e a passagem de cada sinal cliente. Então, imagine que na minha estação A, eu coloquei um sinal Gigabit Ethernet e um sinal de 2 GB. Na minha estação B, eu consigo tirar só aquele sinal que eu quero. Eu não preciso tirar todos os sinais que eu recebi do site anterior. Eu tiro só aquele que me faz sentido ter ali. E os outros eu configuro como se fosse uma passagem, como se fosse um loop. Certo? Vamos assim dizer, um loop lógico que tem dentro ali da placa. Outro ponto interessante, imagina um cenário que eu tenho, que eu vou transmitir 10 gigabit Ethernet, certo? Um sinal de 10 GB. Eu tenho switches e outros equipamentos de 10 GB. Eu vou colorir esse sinal e vou colocar ali na minha rede. Mas e se eu tenho um equipamento que fala 10 gigabit Ethernet, LAN, outro que fala WAN, outro que fala STM64 e outro que fala
ou TU2, por exemplo. Eu vou ter que ter um equipamento para cada um desse, certo? Vou ter que ter um equipamento para colorir cada tipo desse meu sinal? Não, eu posso ter um único equipamento, certo? Em N vezes a quantidade, mas um único equipamento que ele é capaz de aceitar todos esses protocolos na minha interface e transmitir em 10 GB colorido dentro de um canal do sistema DWDM. Uma outra solução interessante que a Pagitech vê é para agregação em redes metro, certo? Que é essa unidade chamada Crossponder. Qual que é a ideia dele? Ele tem 20 interfaces de 1 GB. Poxa, legal, mas o que isso tem de diferente com o outro? Ela pega essas 20 unidades, essas 20 interfaces de 1 GB, agrega tudo e começa a implementar funcionalidades e mecanismos de camadas superiores, camada 2, camada 3, como por exemplo o QoS, como previsto no MEF. Criação de LSP e pseudo-wire, através de MPLS-TP. Poxa, o que eu estou fazendo com o meu equipamento de camada física? Estou começando a colocar inteligência nele, a ponto de que eu posso reduzir a utilização e o custo que eu tenho com switches de borda. Então, por exemplo, com esse equipamento, eu posso matar os meus equipamentos switches de borda que eu tenho e fazer toda a inteligência, todo o controle de VLANs, controle de tráfego, utilizando um único equipamento. Então, eu começo a agregar tudo em uma única unidade. Esse aqui é um exemplo só de como ele operaria, né? Então, eu recebo, por exemplo, todo o tráfego vindo de um backbone IP com o meu servidor de banda larga. E quando ele chega nessa minha unidade, ele é capaz, por exemplo, de identificar quais são as VLANs que está recebendo nesse meu sinal e direcionar cada tráfego separado para o seu respectivo destino. Bom, agora falando de uma coisa que eu acho que aí vai talvez brilhar o olho de muita gente. 40 GB e depois 100 GB, certo? A Pagitech tem uma solução, uma linha de produtos de 40 GB na modulação DPSK, DQPSK e coerente. Poxa, coerente está até aqui em negrito, por quê? 40 gigabit Ethernet, desculpa, 40 gigabits por segundo coerente é uma coisa que aqui a gente só conhece da Pagitech. Geralmente os nossos concorrentes estão inserindo modulação coerente só a partir do 100. E a Pagitech já inseriu a partir do 40. Poxa, o que o coerente faz? Vocês vão ver mais para frente, mas o principal, além de melhorar a minha transmissão do sinal, conseguir chegar mais longe com ele, eu consigo ter uma tolerância maior para efeitos lineares, como DGD, dispersão cromática, que são alguns efeitos que o pessoal às vezes sofre em redes de comunicação ótica. E com isso também eu consigo eliminar custo, a utilização de equipamentos que no meio da minha rota eu coloco para compensar esses efeitos. Então já começa a virar uma rede um pouco mais barata em termos de operação e de investimento. Bom, a Pagitech ela tem 3 tipos de transponders. Isso vai se repetir tanto para o 40 GB quanto para o 100. Tá? Que são os transponders terminais. No caso aqui do 40 GB, eu consigo entrar um sinal de 40 GB Ethernet ou um sinal STM256. E ele sai um sinal 40 GB colorido dentro da grade do DWDM e com todas as funcionalidades do código ATN. Outro que é bacana aqui também de destacar é esse aqui que a gente chama de Muxponder, que até está aqui na foto. Ele recebe 4 interfaces de 10 GB e transmite do outro lado uma única interface de 40 GB. Poxa, o que isso daqui é bacana? Começa a ter uma alta taxa de transmissão em um único canal. Eu começo também a agregar os meus sinais que eu tinha antigamente de 10 GB sem ter que trocar minha infraestrutura. Certo? Toda essa infraestrutura de 10 GB que eu tenho em equipamentos que vêm antes do transponder. Com isso, exatamente, eu consigo uma escalabilidade sem impacto na infraestrutura. Desculpa que aqui está nos, mas... Com isso, eu também elimino peças sobressalentes. Certo? Agora eu começo a ter um transponder aqui de alta taxa, de 40, e que recebe 4 interfaces de 10. E como eu comentei com vocês, a questão da eliminação de elementos compensadores intermediários vai estar um pouco mais claro à frente. Bom, antes de falar dos 100 GB, isso daqui são alguns gráficos que, no meu ponto de vista, é mais para poder falar contra fatos, não argumentos, mas isso aqui a gente vivencia no dia a dia, certo? Esse primeiro gráfico aqui é a taxa de utilização de tráfego IP
de 2009 a 2014. Vocês veem que isso daqui cresce excessivamente. Tá bom, estou já quase no final. Cresce excessivamente, principalmente na parte residencial. E aqui é um outro gráfico que a gente vê o número de acessos ao sistema de multimídia. Poxa, ou seja, a gente está crescendo em questão de acesso, crescendo em relação à requisita, a demanda por banda. Então, obviamente, nada mais lógico do que crescer também na minha transmissão. Então, aqui, falando um pouco mais dos transponders 100 GB, são transponders coerentes, DP, QPSK. E acelerando um pouquinho, pessoal, só, o que é interessante, acho que aqui para vocês também, é aquele transponder que, uma foto não está aqui, mas é o transponder que eu entro uma interface de 100 gigabit Ethernet e sai uma interface colorida de 100 também. Ou esse modelo que tem aqui, que eu recebo 10 de 10 GB, saindo uma de 10. No caso aqui do transponder terminal, que recebe uma de 100 GB, a Agitech implementou... Vou perguntar? Oi, desculpa. Entendi. Isso, esse aqui é o 10 por 10. Então, temos o quê? Desculpa. Esse aqui eu recebo 10 interfaces de 10 GB. E aí eu tenho um outro, ó, exatamente aqui, ó, no meu transponder terminal. Tá bom. Bom, em termos aqui do que o corrente faz de bom, né? Por ele ter uma tolerância muito maior, então, aqui é um exemplo de rede que eu tenho vários elementos compensadores intermediários, como esses DCMs aqui. Quando eu utilizo transponders coerentes, além de aumentar minha taxa, minha ocupação, minha eficiência por canal transportado, eu elimino esses caninhos aqui do meio. Chave ótica de proteção. O que acontece? Todo mundo quer um sistema exatamente com alta disponibilidade. Então, a Agitech tem uma solução de proteção. Imagina que tem um rompimento de uma fibra. Vou perder meu tráfego? Vou perder meu sinal? Não. Com a chave ótica, eu consigo transmitir dobrado o meu sinal e na minha recepção eu acabo selecionando qual que é o meu sinal de melhor performance. Com isso, garantindo o meu tráfego, certo? Garantindo que se tiver um rompimento de fibra, eu vou ainda continuar tendo o tráfego que eu gostaria na outra ponta. Passando rapidamente, até pelo tempo, a questão da chave ótica a gente pode utilizar em diversas arquiteturas de proteção. De acordo com o seu requisito, eu posso fazer só proteção da fibra, a proteção da minha fibra e do canal, da cor dele. Ou fibra, canal e o equipamento. Se o equipamento morrer, não tem problema, tem outro que pode assumir o lugar. Falando um pouco agora em rede malha, que é a penúltima coisa, antes que o Lopes fique um pouco preocupado. Como eu falei para vocês, antigamente a gente tinha redes ponto a ponto e depois a gente passou a ter redes em anel, em barramento, onde eu posso extrair alguns sinais, e agora a gente tem uma rede malha, onde em determinado perfil de tráfego eu quero retirar um único canal, ou 2, ou 3, assim por diante. Em um outro perfil de tráfego eu quero que aquele meu canal, meu sinal que está vindo do Nordeste vá para o Sul. Em um outro determinado momento eu quero que esse que está indo para o Sul vá para o Mato Grosso, por exemplo, e assim por diante. Então, aqui a gente tem uma solução de RODM, que é um multiplexador de comprimento de ondas que permite adição, inserção e reconfigurável. Então, a ideia é exatamente isso. Eu consigo falar para cada interface de saída, para cada destino, quais são os canais que vão fazer parte delas. Certo? Em determinado momento, como eu falei, aquilo que está vindo de São Paulo pode apenas passar esses 3 canais. Em um outro momento mudou meu perfil de tráfego, eu quero que o que está vindo de São Paulo nos 4 últimos canais seja o que vai ser transmitido para o meu destino, por exemplo. É uma figura apenas para identificar a questão em redes em malha. E o último. A Agitech ela não vende só produtos e soluções. O interessante é que a Agitech, como eu falei para vocês, ela vende também centro de serviço. Certo? Dentro do centro de serviço da Agitech, a gente tem os treinamentos, que são ofertados para o cliente, são treinamentos reconhecidos no mercado. Tem a área de caracterização de fibras e conectores, então, minha fibra que vai receber um sinal, como que ela está, qual é a qualidade dela, qual é a atenuação, qual é a dispersão que ela tem. Tudo isso a Agitech é capaz de mensurar para o seu cliente. E por último aqui, que eu dei um destaque especial,
é a questão do NOC. O NOC da Pagtech, ele é um centro de operações de rede que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, full time, certo? E a função dele é dar suporte e manutenção para as redes dos clientes, para aquelas redes que já estão implantadas. Poxa, legal. Então, quer dizer, essa aqui é uma foto que já está um pouco antiga, já tem muito mais telas de LCD, tudo. E a função é exatamente eu acompanhar o dia a dia da minha rede, acompanhar alarmes, acompanhar desempenho e tornar a minha rede o mais eficiente possível. Como? Eles fazem modelagem, simulação de sistemas, eles procuram ações de correção no seu sistema, ações preventivas antes que algum tipo de falha, de problema tenha. Eles fazem verificações de performance em termos de potência, rendimento, disponibilidade. Principalmente também o que eles fazem, apoio, certo? Suportam quando você vai fazer a evolução do seu sistema. Então eu vou crescer o meu sistema de 10 canais para 40 canais. Então a Pagtech, ela faz, por exemplo, consultoria no próprio local para diagnosticar e auxiliar no upgrade da sua rede. Um outro ponto legal, gestão com outros fornecedores, certo? Como eu falei, de outros equipamentos. E, para finalizar, de vez, poxa, legal, o que o NOC, então, vai trazer de bom aqui para mim? Poxa, eu vou ter uma melhoria dos indicadores de desempenho da minha rede. Vou melhorar como ela opera. Eu vou deixar ela, maximizar a eficiência dela e deixar, como diriam, nos trinques, certo? Eu vou otimizar a estrutura física da minha rede. Eu vou evitar que eu use equipamentos desnecessários para compensar algum tipo de efeito que minha rede está sofrendo. E, principalmente, redução de custos, tanto de instalação quanto de operação. Bom, pessoal, eu sei que eu dei uma corrida aqui no final. Eu vou estar durante o coffee break também aí para conversar com vocês. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida. Tem tempo ainda para, de repente, o pessoal perguntar? Tem sim. Dúvidas, por favor. Espera aí. Eu também achei que você ia perguntar alguma coisa. Então, Zé Roberto, você ajudou o seu colega ali eu conheço a plataforma Lightpad 160, né? E pelo que eu percebi, esses canais de 40 e de 100 são novos, né? Esse eu não conhecia. Eles foram integrados na mesma plataforma, né? Mas aí você colocou um limite de 6.4 terabytes na capacidade do sistema. Quando se eu fizer uma conta 160 canais a 100 GB... 16 teras você vai chegar. Daria 16 teras. Sim. O que limita isso aí? Eu fiquei preocupado até com vocês ainda chegarem nesse ponto. Na verdade, assim, a Pagtech oferece 160 canais e tanto os transponders 40 quanto 100, em alguns tipos de modelo, né, de acordo com a modulação dele, eles entram na grade de canais do 10 GB, que são 160 vezes 10, daria 1.600. O que, na verdade, não tem uma limitação, eles são compatíveis, né, que hoje a gente só homologou 80 canais em 100 GB. Desculpa, isso. Perdão, calma aí. Agora a conta, eu estou errando tudo aqui, mas enfim. Não está dando. Exatamente, a gente homologou menor do que a quantidade de 160. A professora me ensinou a fazer Desculpa, 6.4, eles são 160 canais a 40. Legal. Certo? E a gente homologou um número menor do que os 160 a 40. Oi. Sobre o GPON, você falou que consegue 20 quilômetros. 20 quilômetros, 2.5 gigas de banda total. Como que é? Quantos canais você consegue nesse GPON? Tá, a ideia, na verdade, do GPON não é canais, é exatamente o número de usuários, certo? Porque ele transmite em um único comprimento de onda. Tá? Depois, até se você quiser, a gente pode te detalhar exatamente como que ele funciona. Mas ele permite, por porta GPON, que transmite 2,5, 128 usuários. 128. Esses 2.5 são agregados dos 128. Só que, na verdade, hoje as operadoras utilizam no máximo 64 usuários por porta GPON. Eu posso colocar, por exemplo, 2 usuários, cada um utilizando 1 GB de banda para cada. Certo? Como eu posso, de repente, colocar
10 usuários a 500 mega, por exemplo. Esse perfil de tráfego, quem vai fazer é a própria operadora. Ou o cliente que tiver um sistema GPON. O pessoal novo, tem uns caras aqui, cadê o Manuel aqui? Cadê o Manuel? Não está aí? Cadê? O Manuel está aqui. O Manuel lembra disso, né? O pessoal novo que não usou comutadores físicos, né, de telefone, como aqueles Plessey, né, que giravam e subiam e tal, aqueles rotativos. Então, a gente que usou esses comutadores telefônicos está acostumado a fazer essa conta, né? Porque o GPON, ele é a versão digital desses comutadores, né? Então, na verdade, a conta típica que você faz é assim: você pega a banda total, multiplica por 10, divide por quanto de banda você quer para cada cliente e pode vender. Tá certo? Essa é a conta que se faz desde 1930. Mais ou menos, né? E que continua aí, que é mais ou menos o que as operadoras estão fazendo, né? Exatamente. Quer dizer, eles te vendem, eles põem 60 usuários para compartilhar o 2,5 GB, né? Como é um compartilhamento em tempo, é um TDM, na verdade, e ele é muito rápido, então você consegue, o usuário nunca estão todos no pico, você consegue fornecer uma qualidade de serviço razoável, desse jeito. Mais perguntas? Isso já, que você também não tinha telefone na época da Companhia Telefônica Brasileira. Isso quando você tentava fazer um telefonema às 6 da tarde. O Vitor Mamana lembra desse tempo aqui. É isso aí. Então, mais perguntas? Aproveitar. Muito bem. Então tá certo, pessoal. Obrigado. E eu vou, como disse, vou estar no café aí. Se alguém quiser se aprofundar mais em algum ponto, fiquem à vontade. Obrigado.